grupinho aqui chegou recente. Sejam bem-vindos, viu, meninas? Fiquem à vontade para partilhar, dividir experiências, questionar, tirar dúvidas. Nós estamos aqui para isso. E o nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje, se trata sobre o desenvolvimento infantil, certo? Lá no edital de vocês, item 24. Então, a gente já começou falando sobre a relação aí família e escola. Ontem falamos um pouquinho dos desafios relacionados à disciplina e aos limites da educação, dentro do contexto, né, da educação. Agora a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil e vamos continuar, então, nesse processo aí de transição do que a gente viu da área social, para chegar na parte pedagógica e, enfim, dar uma firmada de novo, né, nas legislações que estão solicitadas para a gente, tá? Aqui, pessoal, se trata de uma reflexão muito geral. Eu sei que, enquanto pedagogas, talvez pedagogos, né? Nós temos um rapaz aqui no grupo, sejam bem mais tendenciosos. Talvez vocês tenham tido uma formação, uma bagagem muito maior acerca do tema, né? Quando a gente fala, a gente tem aí uma relação com os teóricos da educação, quem desenvolveu algumas teorias acerca desse processo de desenvolvimento, e muito foi contributivo para o processo de educação, né, e essas mudanças, alterações que teve ao longo aqui do nosso país, principalmente depois do processo da redemocratização, né, da nossa Constituição Federal. Então, se vocês quiserem contribuir com algo, fique à vontade, tá? Vou fazer uma abordagem bem resumida, bem sucinta, para quem viu o material aí, sobre os pontos mais principais e aqueles que eu considero também que pode ser pertinente, pode cair nas questões, né? Sabemos que a gente tem uma imensidão aí de teorias, né? Outras abordagens de outros teóricos que vêm a contribuir, mas eu coloquei basicamente naqueles que são essenciais, né? Piaget, Vygotsky, para a gente poder correlacionar com as situações do cotidiano, né, e tentar aí ter uma assertividade, certo? Então, dentre essas questões do desenvolvimento infantil, para a nossa prática de chegar a ter assertividade nas questões que é o nosso objetivo, a gente trouxe aí objetivos de reflexão. Quais são eles? Compreender as principais etapas, entender, então, as diferenciações das etapas e marcos do desenvolvimento infantil, identificar quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento e fazer uma breve reflexão sobre a importância de um ambiente seguro e de apoio para o desenvolvimento saudável das crianças, considerando aqui a forma do educador, enquanto educadores, né, melhor dizendo, a gente possa contribuir para que isso seja possível, né, que a gente possa contribuir com um ambiente seguro, de acolhimento. Além disso, aqui também faz uma breve reflexão, porque a gente ainda está a estudar, que é o ECA. Né? Então, a gente vai ver, quando a gente pensar nas estratégias e nas considerações finais, sobre a importância de ter um ambiente seguro, né, em consonância com a legislação vigente, legislação essa principalmente LDB e ECA, para garantir, de fato, que se cumpra, né, e que se entenda, melhor dizendo, né, o desenvolvimento infantil. Certo? Se eu estiver falando qualquer besteira, por favor, me parem e me corrijam, tá? Eu sei que vocês têm base para isso, mas vamos lá. Quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, gente, o próprio termo já é muito autoexplicativo, né? Então, refere-se ao desenvolvimento da criança, às fases de desenvolvimento da criança, né? Em que a gente aí observa alguns aspectos, principalmente esses quatro. Então, observância do desenvolvimento da criança sobre os aspectos motor, social, cognitivo e emocional. Ou seja, a sua condição de mobilidade, de aquisição de experiências motoras, né, observáveis da realidade ao seu redor, né, contextos sociais, então, desenvolvimento enquanto às percepções de convivência social, de relação social,
de entendimento sobre valores, virtudes, padrões, desenvolvimento cognitivo, ou seja, baseado na razão, na aquisição de conhecimento em si. Né? Quando a gente fala no desenvolvimento cognitivo, está muito relacionado a questão da apreensão do conhecimento conceitual, do conhecimento permissivo da realidade, né? E é base das teorias que a gente vai ver hoje. E também o desenvolvimento emocional. Então, como, na verdade, essa criança reage aos estímulos externos, né? Que são aí os marcos que a gente vai ver. Existe um conceito de fase do desenvolvimento infantil. Na verdade, o desenvolvimento infantil é estudado sob várias óticas, né? Então, principalmente psicologia da educação, sobre o ponto de vista da saúde, né? Sobre o ponto de vista social também, no aspecto da proteção. Mas, de uma forma geral, um conceito que contempla tudo é compreender todo o processo de transformação da criança pelo qual ela passa ao longo do tempo, enquanto adquire e aprimora inúmeras capacidades necessárias. No caso da educação, ela aprimora habilidades necessárias, tá? Então, esse é um conceito base que contempla um pouco das diferentes óticas que é observado o desenvolvimento infantil. Aqui eu trouxe um mescla, eu não foquei nem no lado social, nem só na educação, porque justamente o concurso ele veio com essa ideia de que a gente tem que ter uma visão mais geral, um aspecto mais generalístico mesmo, né, sobre o tema. Então, é claro que a experiência de vocês é muito pertinente, né, mas não fique só sobre esse olhar da educação, tente ampliar esses termos, esse entendimento sobre uma visão de mundo mesmo, certo? Porque a banca ela quer aquilo que é ideal, não aquilo que a gente vive, né? Então, ainda falando sobre o desenvolvimento infantil, nós temos aí um entendimento, principalmente baseado na pesquisa clínica, baseada nas neurociências, que os estudos científicos têm demonstrado ao longo dos últimos anos, né, que os principais e as primeiras experiências vividas na infância, bem como as intervenções e serviços de qualidade ofertados nesse período, estabelece o que a gente chama de base do desenvolvimento infantil. Então, os estudos têm mostrado que as condições ideais de acesso às políticas públicas, né, acesso à proteção e, claro, as experiências de memorização vivida por cada um na sua individualidade, denota aí o que a gente chama de base de desenvolvimento, porque isso fica internalizado, intrínseco, né, dentro da consciência, que é a teoria principalmente cognitiva, e da inconsciência. E os estudos científicos, no caso, baseados na neurociência, têm comprovado isso. A saúde tem explicado isso. A neurociência em si, então, é uma área da psicologia, né, e da neurobiologia que comprova que o cérebro da criança pequena, ele tem uma plasticidade muito grande, ou seja, está aprendendo e é sensível a modificações, particularmente nos primeiros 1000 dias de vida ou aí até os 2 anos de idade. Essa plasticidade, gente, se refere justamente à capacidade mesmo, né, elástica da criança conseguir absorver vários estímulos, ainda que ela não tenha a condição de trabalhar isso de forma concreta, mas ela tem a condição assertiva aí de conseguir absorver vários estímulos ao mesmo tempo. Estímulo social, estímulo motor, né, estímulo cognitivo e afetivo, socioemocional, certo? Então, é muito interessante essa plasticidade do cérebro, essa forma dele ir e voltar, fazendo as suas conformações, as suas transmissões, né? Transmissões aí, que a gente fala dos neurônios, dos neurotransmissores através dos neurônios, formando, né, as suas primeiras situações de consciência, principalmente, certo? Dando continuidade, então, a falta de uma atenção integral, ou seja, eu aprendi que eu tenho a questão do estímulo, né? A questão das pesquisas comprovando o bem-estar social, o acesso a tudo que é de bom para a formação desse indivíduo crescer saudável. A falta dessa atenção integral, que é muito preconizada, inclusive, pela política de assistência social que a gente viu, né, nas aulas anteriores,
os quais incluem acesso à saúde, uma nutrição adequada, amor, a proteção contra o estresse, principalmente a violência, pode impedir o seu desenvolvimento. Desenvolvimento principalmente cognitivo, né, motor, mas também socioafetivo, todos aqueles 4 parâmetros, né, aspectos que a gente tem que observar dentro do desenvolvimento. Então, essa questão da integralidade, novamente, ela se faz muito presente dentro do desenvolvimento infantil, dentro da ótica da educação, né, quando a gente fala da observância, da atenção integral desse aluno, a gente vai ver que este assunto, a partir do momento que a gente aprende sobre as etapas, ele nos dá base, nos dá condições enquanto educadores para a gente determinar as ações das especificidades dos indivíduos, né? E essa atenção integral, então, é o resumo, né? É o que gira em torno do desenvolvimento infantil, pensando no contexto também contemporâneo, hoje, né? Como está sendo estudado este assunto hoje, enquanto tema transversal aí, né, das políticas públicas, tá? Diversas evidências que mostram que, no longo prazo, as experiências vividas na primeira infância também estão relacionadas com acontecimentos na vida adulta, como o melhor desempenho escolar e profissional, assim como menos problemas de saúde e até um menor envolvimento com a criminalidade e outros fenômenos sociais, né? Na verdade, há cada vez mais evidências científicas de que não só na fase do desenvolvimento da primeira infância, mas desde a vida intrauterina do indivíduo, né? Ou seja, quando ele ainda está dentro da barriga da mãe. Mas o fato é que as experiências vividas, elas geram um processo de memorização, seja ele consciente ou inconsciente, né? De forma que a neurociência explica isso e Jean Piaget vem trazer dentro da sua teoria, né, a acomodação, a assimilação. E aí, isso, logicamente, aliado com o que a gente estudou ontem, que é a disciplina e a condição de impor limites, mas principalmente a disciplina, que é relacionada à rotina, se ela tiver um aspecto de boa qualidade aos serviços, né, e à proteção, ela vai ter um melhor, a criança, né, vai ter um melhor desempenho escolar e, consequentemente, também profissional. Então, ela vai ter condições de basear, de usar do bom senso, né, ter autogestão, ter autocontrole emocional, e isso, por aspectos também de valores éticos e outros fenômenos, ela diminui o acesso a coisas tidas como ruins, como, por exemplo, a criminalidade. Né? Então, o desenvolvimento infantil é muito importante, a gente conhecer as especificidades dos nossos alunos, das nossas crianças, conhecer a integralidade da sua necessidade, ou seja, basear naquele princípio da equidade mesmo, né, que eu vou falar mais à frente. A gente acolher a sua necessidade, não de aceitar tudo, mas do compreender que ele precisa de fato ter algumas atenções especializadas ali para que, na garantia do seu desenvolvimento, possa se tornar um adulto melhor. Caminhando, então aqui agora começa as partes mais, digamos, importantes, no sentido de vocês precisarem saber, né? Ou revisar, melhor dizendo, que eu sei que vocês sabem isso muito mais, talvez, do que eu, né? Mas o fato é que dentro das teorias do desenvolvimento infantil, nós temos alguns teóricos que versam aí, né? Sobre a psicologia da educação, sobre a neurociência, sobre o aspecto da saúde, né? Sobre o aspecto da própria educação, sobre o aspecto psiquiátrico e várias dimensões, certo? Mas o que a banca costuma cobrar, o que as bancas costumam cobrar, e enquanto formação pedagógica é imprescindível que a gente saiba pelo menos 2 teóricos. E o primeiro deles é Jean Piaget, né? Jean Piaget foi um suíço, biólogo e psicólogo, e a partir da observância com a sua própria família, ele determinou, com o seu pouco conhecimento, né, de biologia básica, ele determinou, digamos assim, que ele catalogou, né, organizou o que seriam as fases do desenvolvimento cognitivo de uma criança. Ou seja, o que é esperado, o que é permissível e o que é compreendido sobre a ótica dessa criança em cada fase do seu desenvolvimento até ela chegar à adolescência, né?
E ele desenvolveu essa teoria chamada teoria do desenvolvimento cognitivo, em que esse desenvolvimento perpassa pelo processo de acomodação. Então, basicamente, eu já resumi a acomodação, né? Temos também o processo de assimilação e, de uma certa forma, é quando ele consegue absorver, acomodar uma realidade que esteja ao seu redor, transformar isso, né? Racionalizar isso em forma de um conhecimento adquirido e, na idade apropriada, aquilo ali é como se fosse registrado na memória, né? Então, ele indica a existência aí de, basicamente, 4 fases ou 4 etapas de crescimento mental das crianças, considerando desde o seu nascimento, de 0 até a adolescência. A banca, inclusive, gosta de mexer nessas idades, né? Eu peguei 2 ou foram 3 questões, inclusive botei uma para vocês, que ela gosta de mexer nessa questão da idade, porque, além de ser uma forma de provar, né, de deixar a gente confuso mesmo, outra questão é porque não necessariamente essas idades elas são engessadas, né? O que acontece nessas determinadas fases, elas são engessadas para cada criança. Cada criança ela tem um tempo usual de aprendizagem, um tempo de acomodação, né? Principalmente as crianças que têm algum tipo de especificidade neuromotora, né? Então, a banca gosta de brincar com isso, tá? Mas o fato é que nós temos aí 4 fases do desenvolvimento. A primeira é a sensorial motora, considerada de 0 a 2 anos. Então, é quando a criança consegue, começa a descobrir o seu mundo ao seu redor, no sentido de experimentar, né? Ela consegue, ela começa a tocar nas coisas, ela começa a buscar, ela começa a andar, gesticular, engatinhar, né? Ela começa a ir em busca daquilo que dá sentido para ela, que realmente perpassa pelo sentido do tato, principalmente, tá? Depois a gente tem a fase chamada pré-operatória. Então, nós temos a sensorial motora, depois pré-operatória, que vai dos 2, 3 anos até os 7 anos. Essa fase, ela é muito importante porque é dentro principalmente da educação infantil e dos anos iniciais, é a fase em que a criança ela começa a desenvolver o processo da linguagem, né, da codificação, os códigos matemáticos, começa a formar frases, começa a formar conceitos, né? Começa a perguntar sobre o mundo ao seu redor. Então, é quando a criança, ela de fato se entende como a indivíduo sujeito ativo no mundo, né? Pré-operatório, ou seja, eu tenho uma operação, eu tenho ações para fazer, digamos assim, né? Eu tenho como ser um ser operário, praticante de alguma ação. Ela começa a perceber que ela tem autonomia, né? Que ela pode desenvolver a sua autonomia, só que ainda não é de forma plena. Depois, nós temos a fase, de fato, operatória concreta, ou seja, eu consigo ser um ser operante mesmo, tá? A gente está buscando aqui palavras para a gente associar. Operatória completa, eu consigo ser um ser operante nas minhas ações. Eu já consigo pensar de forma mais racional, concretizar ideias, tá? Concretizar projetos, pensamentos sobre o meu futuro, né? Eu consigo questionar as pessoas ao meu redor. Então, isso aqui na transição, inclusive, né, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, a gente vê muito esses meninos que estão, essas crianças que estão aprendendo a se questionar. A criticidade, ela está se elevando, né? Isso tudo pensando no processo cognitivo, tá? Na dimensão cognitiva. Claro que as outras dimensões, os outros aspectos, eles também vêm de forma associativa. Quando a gente estuda também uma teoria, é importante a gente ter em mente que ela não é, ela não é, ela não se sobressai em relação às outras, tá? Ela é predominante em relação às outras, mas cada criança é um mundo, cada ser, né, é um mundo diferente, cada contexto é um mundo diferente, então a gente tem as predominâncias de teorias associativas, e aqui não é diferente, né? A gente está olhando muito o aspecto cognitivo, porque dentro dessa fase do desenvolvimento infantil, o que mais a gente espera é que a criança ela tenha condições de ser um ser atuante, né? Formar um cidadão completo. Então,
Por exemplo, ainda que ela tenha uma deficiência física, ou seja, um cadeirante, né? Mas no seu intelecto, a observância é se ela tem a capacidade cognitiva de ser um adulto completamente racional, ativo, né? Dentro da realidade, da perspectiva social, das políticas estabelecidas, certo? Então, a gente tem a operatória completa e a fase dos 11 anos para adolescente, continuidade na adolescência, né? Nós temos a operatória formal. Então, gente, formal associa a questão de formar mesmo, tá? Para ficar mais fácil aí para quem está esquecido. Então, a operatória formal é aquela fase concreta em que ele consegue ser considerado e se observar como um indivíduo, é tanto que é uma fase até muito complexa, né? Porque ele já se sente adulto. Então, é essa fase que é importante que a gente considere também ao compreender, né? Que é uma fase em que ele já tem criticidade, ele já tem opiniões formadas, né? Ele já consegue formar conceitos e ideias bem claras no seu consciente, né? E, claro, trazendo aí toda uma bagagem consciente da sua experiência de vida. E isso tudo passando pelo processo da acomodação. Que, em resumo, para mim, eu entendo a acomodação como uma assimilação concreta da realidade ao meu redor e que eu internalizo na minha memória, certo? Até aqui tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu falei? Alguém tem algo a contribuir? Porque eu sei que vocês têm uma vivência, né, dentro da realidade e com certeza tem muito a partilhar com a gente. Nath, pode falar. Obrigada, Ju. Se vocês quiserem partilhar, viu, gente? Eu falo porque eu sei que é a questão de bom senso mesmo, né? E de trocas de experiências. Apesar da confiança de vocês em relação a mim nesse momento, e claro, eu estar conduzindo e busquei, busco sempre fazer o meu melhor, mas aqui se trata de um conhecimento que é bagagem, né? É base da formação de vocês. Então, assim, a gente tem que respeitar. Se vocês quiserem, né, trazer alguma experiência, é, a gente sabe que, por exemplo, ô, Tati, obrigada. Amém. A gente sabe que tem experiências, né, do dia a dia mesmo das crianças que a gente vai observando e que a gente vai associando, igual a colega hoje mesmo, ela comentou à tarde, nessas questões das fases, eu achei muito interessante. Eu já tinha lido sobre isso, mas, claro, a minha vivência, enquanto professora, eu trabalho com adolescentes, eu sou do Fundamental 2. Então, às vezes, a gente não consegue, né, ter essa visão. Então, ela falando, né, na fase pré-operatória mesmo, que o indivíduo brinca com os meninos, né, as meninas brincam com as bonecas, brincam com os objetos, e eles colocam animação, eles colocam vida. Então, por exemplo, a cadeira machucou, eu brigo com a cadeira, né? A boneca está rasgada, eu vou chorar junto com a boneca. Então, essa fase pré-operatória em que ela está se articulando ali com o mundo, se reconhecendo como autonomia, mas ela ainda não tem dimensão, por exemplo, do que é ser vivo, do que não é ser vivo, né? Eu achei muito interessante a colega trazendo a experiência dela, assim, de comentar mesmo dia a dia, eu achei muito pertinente. Então, por isso que eu deixo esse momento aberto, assim, caso vocês queiram comentar. Fala, amore. E só para complementar, a pré-operatória, né, é essa fase dos porquês, né? É porque a criança, ela tem muita curiosidade. Eu trabalhei com educação infantil 6 anos. Eu tenho especialização também nessa área, que é uma área que eu gosto muito. E assim a gente vê que é uma fase gostosa, é uma fase assim que os pais às vezes perdem até a paciência, porque tudo eles querem saber, né? Porque eles têm essa curiosidade. Então, é a fase realmente, né, da descoberta, né? E É, aí conversa muito, é o tempo todo perguntando. Por isso que nem todo mundo tem perfil para educação infantil, porque assim você tem que saber lidar com essas situações. Às vezes você chega lá para explicar um conteúdo, eles ficam falando outras coisas que não tem nada a ver. E aí minha prima mesmo nunca deu aula na educação infantil, falou: "O que que eu faço para prender a atenção deles? Porque eu vou dar aula, eles não tá nem aí para mim". Então, assim, é uma fase que você tem que ter essas habilidades, né? Por isso que tem que ter esse estudo, né, de cada fase, para você saber como lidar com aquelas situações. Mas é uma exatamente. fase, assim, bem,
bem legal de se trabalhar, porque é a fase da curiosidade. Exatamente. E não é tão diferente, distoante, quando ele vai chegando também na fase operatória concreta, né? Já começa essa transição da educação infantil 1, fundamental 1 para o 2, em que ele já tem, então, aí agora a dimensão do que é certo, do que é errado, ele já tem a dimensão de que algumas coisas ele já tem autonomia, mas ainda tem algumas inquietudes, né? Algumas coisas, algumas formações de conceito que para ele se fazem muito necessária a resposta da gente, enquanto adulto, que já passou por aquela experiência, né? Então, eu particularmente, gente, sou apaixonada por Jean Piaget, né? Eu tenho uma formação inicial no bacharelado em ciências biológicas, depois que eu me licenciei, que foi correr atrás da educação, apesar de sempre trabalhar com educação, mas quando eu conheci Jean Piaget, ainda no bacharelado, na área de neurociências, eu falei, gente, porque essa capacidade que ele teve, né, na época dele, de dar sentido à biologia mesmo, sabe, validar a biologia como ciências, para poder ajudar uma outra área do conhecimento, que é isso que eu entendo, né, que eu quero para a minha vida enquanto profissional, eu fiquei encantada, né? Eu sou apaixonada pela a forma como ele conseguiu, por conta da sistematização mesmo, essa questão de organizar. Então, essa forma como ele conseguiu teorizar e colocar cada, né, etapa, dar um conceito, dar uma definição para que a gente pudesse acompanhar isso na educação. Eu achei, assim, fantástico. Então, é um teórico que eu tenho, assim, muita estima. Eu gosto muito de falar de Jean Piaget, tá? Então, ele é o principal, se tratando do conteúdo, certo? No sentido da cognição, porque o desenvolvimento infantil, ele é observado sobre esses aspectos todos, né? Que a gente falou sobre os marcos e fatores, mas quando a gente fala desenvolvimento infantil, a gente, de uma forma, numa ótica geral, comum, tá? A gente observa muito essa questão do desenvolvimento cognitivo, ou seja, realmente, como eu falei anteriormente, da capacidade que essa criança tem de assimilar a realidade ao seu redor em todos os contextos e crescer como um adulto autônomo, né? Autônomo da sua consciência. Então, ele é o principal, tá, gente? Mas não quer dizer que não tenha outros ou que ele não venha a ser cobrado na prova junto com outros, né? Ele, no caso aqui, tem uma predominância de situações no aspecto cognitivo e nas perguntas que pedem esse aspecto cognitivo. Mas a gente também é bom, inclusive eu mandei um material para vocês sobre as fases do desenvolvimento infantil, né? Para quem tem interesse e tem alguma dificuldade, é interessante avançar nessa leitura, porque aí vão ter outros teóricos, né? Principalmente psicólogos psicólogos educacionais, que vêm tratando sobre outras dimensões desse desenvolvimento no aspecto aí da convivência, certo? Mas o fato é que ele também coloca, né, que o aprendizado está ligado ao ambiente, a estímulos os quais a criança é exposta, e ela e a sua capacidade intelectual de se adaptar ao meio ambiente. Essa palavra de adaptação também, ela faz muita correlação com o que ele veio trazer, né, sobre a chamada zona de crescimento proximal ou zona de crescimento potencial. No caso aqui se trata da mesma coisa. Então ele veio falar sobre esse processo, né, de adaptar o que está sendo vivido para aquilo ali ser internalizado em forma de memória. É muito interessante também. Eu não me aprofundei, mas essa questão das zonas de crescimento de cognição, né, proximal é muito cobrado também em provas. Fala, Lu. Você pediu para falar alguma coisa, Bê? Eu entendi que era o que você queria falar. Perdão, eu estava falando e com o microfone fechado. Ah, É assim, eu olhando aqui, na nossa lista de conteúdo específico, não tem especificamente os teóricos, mas aí no caso ele cai dentro dessas temáticas que ela colocou, né? isso. É por isso, inclusive, também, justamente por eles não ter dado tanta importância à parte teórica mesmo, né? A questão dos teóricos da educação. Eles deram o quê? Temas soltos. Então, eu entendi o quê? Que eles querem que a gente tenha uma dimensão, uma noção geral, né? Sobre essa expressividade. Como também o conteúdo está versado aí com muita área da legislação, eu pensei, eu falei, eles não vão exigir
o conhecimento de vários teóricos, né? É importante, eu não estou dizendo que não é, mas eu imagino que não seja algo que eles vão cobrar de forma estrita. Como vocês viram na questão, eu até coloquei mais questões hoje para a gente responder. As questões versam mais uma vez, né, de forma subjetiva, de forma subliminar. Tem questão que fala de Piaget, que, aliás, que a gente precisa saber Piaget para responder, e nem fala de Piaget, né? Então, é sobre essa perspectiva também que a gente tem que eu acredito, né, que vai ser cobrada e que a gente tem que estar atento, certo? Então, Certo. aí, para entender melhor como funcionam as fases do desenvolvimento infantil, ajuda muito saber o que é esperado, né? Então, por que é importante a gente estudar, por exemplo, essas etapas, né? Enquanto educador, agora falando, enquanto pai? Porque a partir do entendimento dessas etapas, a gente sabe o que podemos esperar e aquilo que não é alcançado pela criança, que não é respondido a partir da idade, né? Que a gente tem sobre o aprendizado dela, sobre a cognição dela, a razão que ela tem, a absorção de conhecimento, mas não só de conhecimento, de toda a convivência dela, a gente vai poder sinalizar, né? Principalmente para os profissionais da área. Alguma coisa está errada. Essa criança precisa ser avaliada, né? Ela pode ter algum diagnóstico de algum transtorno, alguma especificidade, traumas, aí socioafetivos, né? E diversas outras condições, talvez advindas até mesmo do processo gestacional da mãe, que vão implicar, né? Vão interferir nessa questão do desenvolvimento dela. Então, a gente tem, aí, a partir daí é que a gente consegue pesquisar. Então, sem essa base de conhecer o mínimo, né, das fases do desenvolvimento, o profissional que está lidando com a criança, ele não consegue, talvez, associar isso, né, logo de primeira. A gente que já passou por essa etapa aqui, que está na prática educacional, já entrando nas primeiras semanas de aula, você já consegue perceber, né, na sua turma, você fala, fulano é meio estranho. Você fala logo, né, você acaba julgando pelo aspecto aparente. Infelizmente, é uma realidade. Mas eu mesmo tenho, assim, essa percepção muito aguçada, talvez porque eu trabalhei no social com muitos transtornos, e aí também fiquei traumatizada com muita coisa. Por exemplo, quando eu vou para a educação, né, quando eu fui para a educação, eu não tive dificuldade de trabalhar com várias personalidades e com personalidades, inclusive, destrutivas, né, que tinha problemas, assim, de estrutura sociofamiliar muito grande e que refletia no comportamento, né, e nessa falta de desenvolvimento na sala de aula. Tá tudo interligado, tá, gente? O fato é que esses sistemas, eles vieram soltos, mas em prática também a gente tem que estar preparado para essa conexão aí nas questões, de ter uma questão que pode ser que tenha uma questão que versa por mais de 3 itens do nosso edital. E aí é onde a gente vai chorar, mas a gente vai vencer, né? Estudar para poder passar. Que além do conhecimento, temos que ter também mais aguçado, né, essa atenção em cima da criança. Eu chamaria de sagacidade, né? Que é essa atenção aí bem articulada e rápida para as percepções dos estímulos ou falta dos estímulos que ela tem que responder. E aí, gente, sobre o desenvolvimento ainda infantil, tá? Alguns marcos importantes sobre os aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais, eu coloquei aqui de forma resumida. Então, com relação aos aspectos físicos, né? Então, eu tenho que colocar, principalmente na fase sensorial motora, ou seja, naquela fase inicial, né? Do 0 aos 2 anos. O controle de cabeça, se ela consegue sentar-se bem, se ela consegue engatear, se ela está aprendendo a andar na fase adequada, né? Quanto aos marcos cognitivos, então, reconhecimento. Na verdade, isso aqui, reformulando o que eu falei, né? Não somente na fase sensorial motora, não. Em todas as fases, isso aqui a gente tem que observar, até a chegada da adolescência. Mas os primeiros 1000 dias, né, ou seja, os 2 primeiros anos, isso aqui acontece de forma muito presente e ao mesmo tempo, né, articulado ao mesmo tempo na criança. Então, para ela ser considerada uma criança saudável, né, e que tem um desenvolvimento cognitivo potencial de qualidade, é importante que a gente reconheça se ela tem, desses marcos, todas essas respostas às questões. Então, no caso dos físicos, controle de cabeça, sentar, engatear e andar.
No caso do cognitivo, né, o reconhecimento facial, ou seja, se consegue perceber as emoções, e no caso a mãe, né, a família está passando para ela, o desenvolvimento da linguagem aí a partir dos 2 anos, né, da codificação, da matemática, se consegue perceber, consegue ter raciocínio lógico, percepção do que se fala, desenvolvimento da coordenação visual motora. Quanto aos aspectos emocionais, então, se ela responde a vínculos de um olhar, de um tato, né, a vínculos de uma proteção, e o desenvolvimento da autoconsciência, de a quem ela deve recorrer à sua proteção, à sua segurança, e as respostas, no caso social, né, ao estímulo geral de convivência, se ela usa da expressão facial também para poder brincar, se ela imita os adultos, né, se ela tem, a gente tem muita questão aqui da exemplificação, né, então, no contexto social, até na fase adulta, digamos, eu não digo que não seria só a criança, não. A gente responde muitos a comportamentos por espelhamento, né? Por a gente imitar alguém que reproduzir alguém que fez algo, seja ele positivo ou negativo. Então, é muito presente no desenvolvimento infantil quando a gente olha brincadeiras imitativas, né? A criança imitando o adulto, falando igual ao adulto, querendo vestir-se igual ao adulto. Né? Então, tudo isso são marcas que a gente deve estar observando. E se ela está respondendo isso, significa, né, que dentro do parâmetro ali das etapas de Piaget, ela está respondendo bem ao desenvolvimento. Já se ela não responde a um desses processos, né, aqui também de forma bem geral que eu coloquei para vocês, logicamente, o profissional responsável, que tem que dar um diagnóstico fechado em determinadas situações, mas se a gente está acompanhando uma criança, a gente percebe que ela deixa de responder a um marco desse, então a gente tem que já suspeitar de alguma situação ruim, né, de algum problema. Gente, como eu falei, então temos outros autores, tá? Jean Piaget é o mais expressivo porque ele foi assim, dotado de falar só da cognição. E a cognição ela é o que responde de forma mais expressiva no sentido da racionalidade, que no caso a educação quer também, né? Porque a educação escolar, ela perpassa inicialmente, lembra da função social da escola. Ela perpassa inicialmente pela transmissão e aquisição de conhecimento científico, certo? Então, lógico que o foco das bancas, principalmente em concurso da área pedagógica, vai ser Jean Piaget, mas isso não significa que, inclusive, olhando também esse aspecto social do nosso curso, eu não tenho que ter um olhar sobre outros autores, né, que também predominam e respondem sobre essas questões do desenvolvimento infantil. Então, um outro autor de muita importância, que vem, na verdade, complementar, né, o que determinou Piaget com as suas fases, com a sua teoria cognitiva, é Vygotsky, né? Que é um dos mais importantes psicólogos. Ele é pioneiro do conceito do interacionismo, ou seja, da ideia de que o desenvolvimento da criança também é resultado de suas interações sociais com o meio ambiente e com as suas condições de vida. Gente, isso aqui também é muito óbvio, na verdade, né? Muito válido, principalmente quando a gente vem estudando, desde lá da primeira aula que a gente falou, né? De sociedade, educação, a gente falou um pouquinho dos problemas sociais, né? Da falta de proteção, do que a política de assistência social hoje busca, que é basicamente a proteção social para as crianças, né? Então, claro que a interação com o mundo, ela interfere, é um fator muito relevante, interfere no desenvolvimento cognitivo, né? No desenvolvimento infantil de forma geral. Então, ele é atual para a nossa realidade hoje, mas o fato é que quando ele também pode ter questões nesse sentido, de observar a história. E quando a gente observa a história recente da educação brasileira, por exemplo, nesse processo de redemocratização, desde a Constituição Federal, a gente até falou isso, mudou-se muito a partir do ECA, essas percepções, né, de geração em geração. Aí veio o advento da tecnologia, a interferência da tecnologia, enfim, está tudo muito interligado, né? Nós estamos numa rede aí aprisionada de conceitos que nos fazem parar e falar, poxa, e agora? Por que ótica eu vou olhar? Mas observando a ótica da educação, o interacionismo ele é muito presente, ou seja, a gente tem fatores sociais que interferem no desenvolvimento infantil, isso é óbvio, né?
Mas na época que ele desenvolveu essa teoria, isso não era tão claro, porque não se acreditava que as crianças tinham a capacidade cognitiva que o próprio Piaget determinou. Então, Vygotsky, ele veio colocar, né, de forma impactante para a época, que essa interação com o meio ambiente, ele era válido também, ele interferia nos fatores comportamentais e cognitivos da criança, e ele veio, na verdade, conformar, né, ele não veio confrontar, ele veio complementar o que Jean Piaget falou quando ele afirmou que elas tinham capacidade cognitiva, né, e que essa capacidade cognitiva estava atrelada também à sua interação com o meio ambiente. Então, ele não veio tirar o mérito, né, de Jean Piaget, mas ele veio complementar, dizendo, não é só isso. Não é só isso que acontece, espera lá, espera aí, que eu vou mostrar que tem mais coisa, né? Então, por isso que eu escolhi, né, não somente por escolha, mas por questões lógicas, eu acredito que são os dois que são base, ainda que a banca venha cobrar outros, que vocês venham falar assim, poxa, mas eu não vi isso, eu não estudei, né? Nós temos aí, por exemplo, Alzubel, outros teóricos, o próprio Paulo Freire, Freud, da psicanálise, né? Que vem trazer também várias questões aí, teorias recentes sobre o desenvolvimento infantil, mas quando a gente estuda Piaget e Vygotsky de forma básica, a gente consegue compreender o que é a educação, como a educação se transformou, né? E dá para responder questões, algumas questões, dá para chegar em algumas assertivas, mesmo sem conhecer todos os teóricos, pelo menos na minha percepção, né? Espero que eu não esteja errada, né? Que eu não esteja equivocada com relação à proposta aqui com vocês. Mas se vocês tiverem também algo a contribuir com isso, tá? Dando continuidade, então, quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil? Basicamente são 4. Então, eu elenquei esses 4 que desenvolvem aí essa influência e as suas decorrências, né? Então, nós temos a genética, muito bem explicada, né, pelo próprio Piaget, quando ele vem falar das etapas, ele vem determinar as etapas, né, neurocognitivas aí. Isso é pura genética também, tá, gente? Então, tá alinhado ao que é de fato biológico, que é esperado no sentido biológico. O ambiente, aí vem o próprio Vygotsky falando, né, sobre essa influência do interacionismo. E aí a perspectiva de outros fatores da educação como geral, né? E educação, o que eu falo? Voltamos lá, segunda aula, educação escolar, aquisição de conhecimentos, e educação social, em que eu resumi para vocês, não é só isso, né? Mas eu resumi naquele sentido da associação do aspecto da informação, ou seja, uma educação geral. Então, fatores que influenciam genética, ambiente e educação, né? Educação de valores, educação de hábitos, educação científica, todo o processo educativo, e a cultura que aquele indivíduo está inserido, né? Então, das suas decorrências, nós temos aí principalmente a desnutrição, ou seja, a falta de uma alimentação adequada de uma forma aguçada, né? Fatores genéticos esses que não só se referem ao comportamento ou que é esperado, mas às adversidades, como, por exemplo, doenças, né? Alterações, advindas aí da sua própria hereditariedade, complicações na gestação ou no próprio parto, e alguns que são chamados aí transtornos do neurodesenvolvimento, né, como o conhecido TDAH e o nosso transtorno do espectro autista. A gente sabe que o autismo ele tem um espectro, né, os graus, e que cada indivíduo autista ele tem uma especificidade única, né, com relação ao seu desenvolvimento cognitivo. Então, cada um, eu não posso fazer parâmetros nem mesmo de um autista para outro, né? Mas são fatores que ainda são decorrentes desses 4 pilares básicos aí. E no caso dos transtornos do desenvolvimento, eu chamei a atenção porque alguns deles, nem esses próprios fatores elencados, explica de forma única, né? Então, a gente não pode associar, por exemplo, o autismo somente a condições de fatores genéticos. Ainda não se há uma correlação, um nexo causal, né? Esse é o termo que os psiquiatras usam. A gente não sabe, por exemplo, qual é o nexo causal do TDAH, se é só o meio ambiente,
se é só genética, se tem fatores associados a uma desestruturação familiar, né? Então, tudo isso são fatores que influenciam. Alguns têm nexo causal, então eu posso dizer, ó, é a partir desse fator aqui que tem essa decorrência, e outros não, né? São fatores conjuntos de associativos, né, que determinam aí a falta de um desenvolvimento pleno, certo? Vamos lá agora. Vamos lá. Onde eu parei? Tá. Para chegar um pouco na finalização, não no sentido de esgotar o conteúdo, mas só para a gente fechar esse momento aqui mesmo, né, de conversa, o fato é que este item, como a colega bem colocou, ele veio de uma forma isolada, ele não veio pedindo para a gente falar sobre os teóricos da educação, né? Ele veio para falar sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento sobre o aspecto das várias políticas públicas, ou melhor, na integralidade do indivíduo como um ser social, independente dele ter acesso ou dever ter acesso à educação e a outras, tá? Outras políticas. O fato é que o desenvolvimento infantil, ele veio, essas mudanças, no caso, essas concepções teóricas, elas causaram uma revolução na educação muito grande nos últimos anos, né? Então, a gente sai de uma educação tradicional, que não tinha esse conhecimento, e de forma muito rápida, ao longo do processo histórico, linha do tempo aí falando, né? Causa uma mudança de vir tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente observa hoje, né? Como a gente observa o sentido contemporâneo do desenvolvimento infantil? Tem a importância das etapas da educação, é inegável que essas etapas elas nos dão condições de desenvolver trabalho didático, pedagógico e psicológico mesmo, né? Psicopedagógico, bem importante com relação ao ambiente da escola, né? Porque isso nos dá parâmetros da gente responder e entrar com técnicas aí assertivas no cuidado, na acessibilidade, ou melhor, no acesso integral dessas crianças, né, à nossa educação escolar. E o ensino fundamental, ele reforça, então, no caso, a continuidade do estímulo, a criatividade, lógica e coerência. Então, a educação, ela tomou uma proporção de, além de desenvolver a sua, foi por isso que responde, inclusive, aos aspectos sociais que a gente estudou até agora, né? Ela tomou uma proporção de ir muito além da sua função social, que era só transmitir conhecimento, e ela hoje tem a obrigatoriedade de dar continuidade aos estímulos das demais políticas, né? E ao desenvolver a criatividade, a lógica, a coerência do ser enquanto cidadão, e do incluir esse indivíduo, de observar esse indivíduo sobre esses outros aspectos, né? Não só no aspecto de aquisição de conhecimento. Então, aí se incorporou mais uma atribuição, digamos assim, né, aos profissionais da educação. Isso causou uma revolução educacional, uma mudança do conceito que se tinha de educação, muito, muito, muito forte, né? Então, hoje, por exemplo, a sobrecarga que a gente tem enquanto profissionais da educação é muito grande por conta dessas mudanças, por exemplo, né, da interferência social, da interferência dos aspectos das políticas sociais, na, na frequência do aluno, né? Na participação da necessidade de uma família, e aí por aí vai. Então, esses temas, na verdade, o que eu observo que a banca vem fazer, o que eu estou querendo dizer para vocês, é que eu entendo que a banca ela também vai cobrar, né, na forma subjetiva desses temas, como é que eu posso desenvolver uma boa educação se hoje eu tenho uma sobrecarga de atribuições, né, nesse aspecto, nessa ótica. Então, ela quer isso também da gente, né? Inclusive o provimento de atividades extracurriculares, para poder aí responder, né, às condicionalidades e às especificidades dos nossos alunos, independente de ter algum diagnóstico, algum laudo ou não, tá, gente? Então, como consideração final nessa reflexão, eu trago que conhecer o desenvolvimento infantil é importante para a gente desenvolver uma capacitação profissional, né, para lidar com essas crianças.
certo? De forma que a gente consiga aí identificar as necessidades individualizadas dos nossos alunos, as suas especificidades, as suas demandas, né? Como é seu aspecto histórico, como é que são suas emoções. A gente consegue desenvolver, ou pelo menos tenta, né? Um planejamento de atividades apropriadas. Isso aqui, gente, este ponto eu acho interessante, porque antes dessas modificações todas, do que está ocorrendo na contemporaneidade, por exemplo, como a inclusão, né, dos nossos alunos PCDs, a gente já tinha antigamente, por exemplo, as salas multisseriadas, né? Eu acredito que muitos de vocês aí já devem ter tido essa realidade. Eu nunca tive, mas eu tenho uma tia pedagoga que já trabalhou muito com sala multisseriada, então eu tenho essa convivência com ela. A gente sabe que não é fácil. É um desafio, assim, humanamente falando, é quase impossível você, por exemplo, responder um planejamento de uma turma que tem várias, né, vários anos ali para você dar conta com a atividade apropriada. Aí a gente pensou que isso já era ruim, né? Com essas mudanças todas do contexto social, com essa questão do olhar, a integralidade da criança, chega ainda, então, uma demanda gigantesca de crianças que vêm do processo da inclusão, né? Os PCDs que a gente precisa trabalhar no atendimento educacional especializado. Então, assim, não é fácil, não tem sido fácil, né? Mas só para a gente lembrar que faz parte da observância das respostas ao longo do tempo com relação ao desenvolvimento infantil. E aí a gente, dentro desse contexto, ainda na contemporaneidade, né, para a gente poder incluir, responder isso de forma significativa e acompanhar mesmo esse desenvolvimento da criança, tem-se a criação a nível de obrigatoriedade da escola. A gente não tem um sistema unificado, né, na educação. Então, cada escola, cada rede fica responsável por isso. Criação de ambientes de aprendizagem significativo, né, como, por exemplo, as salas de informática, as brinquedotecas, né, as salas mais lúdicas, né, que usa do jogo, da ludicidade, por exemplo, para poder favorecer e a gente conseguir identificar algumas situações do desenvolvimento infantil. Logicamente, identificar precoce os atrasos ou as dificuldades cognitivas, principalmente, né? E, de forma resumida, o último item, né? Promover o desenvolvimento integral. Então, qual é o objetivo da escola hoje? A função social ela não se perdeu, ela ainda é de transmissão de conhecimento científico, né? Mas, aliado a isso, eu tenho que promover o desenvolvimento integral. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje em termos de teoria. Né? Logicamente, aqui não esgota de vocês procurarem outras fontes, a gente poder partilhar um pouco mais em outros momentos, mas é um apanhado geral, assim, de tudo que eu poderia falar com vocês sobre o tema, né? Que pode ser pensado sobre a banca para poder cobrar nas questões. Certo? Até aqui todo mundo entendeu? Querem falar mais? Partilhar? Vamos lá, colega, joga duro aí. Só duas contribuições. A zona de desenvolvimento proximal, né? Ela é um conceito de Vygotsky. E o que significa essa zona proximal? É quando o conhecimento ele está em fase de maturação, em fase de desenvolvimento, vamos dizer assim, em fase embrionária, para mais tarde, né, esse conhecimento ser adquirido. Outra coisa também. O conceito de autismo, né? Hoje a gente não usa mais. Hoje a gente está usando a nomenclatura níveis, né? A gente está usando a nomenclatura nível 1, nível 2 e nível 3. Antes a gente falava, né? Que era que a gente não pode, né? Tá dizendo a pessoa é severa, né? Então por isso que se dividiu assim, né? Em níveis. Então, é uma nova nomenclatura, né, que a gente tem que estar todo momento atualizando, né, porque a cada momento muda, viu? Então, o autismo hoje é nível 1, nível 2, nível 3. Não é mais grau, né, que era grau leve, grau moderado e grau severo, né, e aí a nomenclatura foi modificada, só isso aí. Ótimo, mas sua contribuição enquanto profissional da área é muito pertinente. Inclusive, gente, ó, qualquer coisa, recorra a colega lá no grupo, viu? Aproveite dessa especialidade. Essa é psicopedagoga, não é isso, Fanny? Sim,
Eu Pois é, sou de várias áreas. Eu gosto de estudar, viu? pois Só é. falta passar no concurso. Tá Já passei em certo. 2 cidades, mas aqui no Conquista ainda não chegou a minha hora, não. Mas Deus vai te honrar, né? A gente vai chegar lá. Então, gente, qualquer coisa, busquem a colega aí, tá? Muito obrigada pela sua partilha. Como eu falei com vocês, eu sabia já disso, né? A gente vai dentro do que a gente pode alcançar. E, de uma certa forma, né, de forma muito abrangente, o que importa, primariamente, é a gente entender que a fase do desenvolvimento é importante para a gente poder assimilar aí algumas assertivas, né? Então, não vai cair estritamente os teóricos da educação, mas, lógico, quem quiser estudar, né, conhecer a realidade de cada um, que cada um postulou, vai fazer muita diferença na hora de você resolver as questões. É muita coisa, né, meu povo? Então, vamos para as questões. Vamos tentar adiantar. Podemos ir? Ou mais alguém quer fazer alguma contribuição? Então, vamos lá. Todas as questões da UCP, tá? Dessa vez. Não que nas outras aulas não seja, né? Mas dessa vez realmente estão todas. Só que antes da pandemia. Inclusive, tem algumas questões que só tem 4 alternativas, porque a banca teve uma reformulada. Antes ela usava 4 alternativas, agora ela está usando 5, tá? Mas todas são de 2019 e 2020. Vamos lá. Questão 1. Para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento da criança na educação infantil, ela deve ser considerada como: letra A, sujeito que deve brincar e ser cuidado sem a preocupação ainda de ressignificações sobre o mundo. Letra B, sujeito histórico e de direitos que questiona e constrói sentidos sobre o mundo. Letra C, indivíduo que primeiro se desenvolve fisicamente e depois psiquicamente. Letra D, indivíduo que aprende nas relações estabelecidas com o professor. E letra E, sujeito que assimila passivamente os conhecimentos. E aí? Como eu considero a criança? Não coloque só sob a ótica da educação, tá? Lembra-se disso, que a banca, inclusive, já perdeu essa essência aqui. A gente já está fazendo para um cargo que não é estritamente para professor e que, nas suas entrelinhas, já trouxe muito aí do contexto social. Nossa, todo mundo concorda que é B, gente? Será possível? Ah, então vocês vão arrasar, vocês vão ser o grupo que vai estar lá nas primeiras 20 vagas que saem disso. É isso mesmo, tá, gente? Fico feliz que vocês já acertaram de primeira. Então, nosso gabarito da primeira questão de hoje é a letra B, tá? Potencializar, ou seja, melhorar, né? Aumentar de forma significativa o aprendizado, sendo ela considerada de que forma? Ou seja, como é que eu observo a criança como indivíduo nesse mundo? Não só como aluno, certo? Como sujeito histórico e de direitos que questiona e constrói sentido sobre o mundo. Outra coisa que já ajuda, ainda que a gente não estudou, que você nunca tenha visto, mas quando a gente fala de sujeito histórico, a gente fala de uma elevação mesmo do patamar da criança, né, na observância das políticas públicas. E recheadas de direitos, né? Quem vai falar sobre isso para a gente é o ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, só pela existência do ECA, já a resposta já é a letra D, certo? Então, letra A não é porque, apesar dele ser um sujeito, né, que deve brincar e ser cuidado, nós adultos devemos ter a preocupação de ressignificar o seu mundo, e não ela, né? Não é de responsabilidade potencializar essa questão de ressignificar o mundo. Letra C, indivíduo que primeiro se desenvolve fisicamente e depois psicicamente, ou seja, isso não acontece de forma paralela, mas sim de forma conjunta. Letra D, indivíduo que aprende nas relações estabelecidas com o professor, não é somente professor, né, gente? Até porque a primeira abordagem de social que o indivíduo tem, né, de contato social com o mundo ao seu redor, na sua própria família. Ou melhor, desde a vida intrauterina dela, né? Então, jamais eu vou falar que ela vai aprender com a relação com o professor. Não tem nem sentido. E o sujeito que assimila passivamente os conhecimentos. Não.
Também não perca a ideia da função social da escola ou da educação social. Eu tenho que assimilar de forma ativa o meu conhecimento, certo? Questão 2. As escolas da educação infantil, ao colocar esse nível na educação básica, devem prezar por espaços e ambientes que auxiliem na socialização e na construção do saber das crianças pequenas. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. Ou seja, ele quer saber, né, quais são os ambientes que auxiliam na socialização e na construção do saber. Letra A. Uma instituição com uma organização extremamente estruturada dispensa a formação continuada de profissionais da educação. Letra B. Uma instituição sem organização permite que os professores aflorem sua sensibilidade no processo de ensino e aprendizagem com qualidade para as crianças pequenas. Letra C. Uma instituição que não tem estrutura nem organização e que não promove o acolhimento do aluno não contribuirá para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Letra D. Uma instituição que não tem a organização dos espaços educativos promove reflexão no processo de planejamento das ações a serem desenvolvidas em sala de aula. E letra E. Uma instituição deve pensar sobre o ambiente educativo inserido na educação, porém essa reflexão não deve considerar a perspectiva das crianças. E aí? O que vocês acham? Eu hei de ver vocês todas colegas, tá? Com fé em Deus. Estão certíssimos, tá, gente? Apesar de ser uma questão que visa trazer aí um pouco da confusão, né? Outra dica, inclusive, que eu também estou no processo junto com vocês. Não deixe questões assim com redação muito extensa para fazer por último, né? Acho que quem passou pela prova da educação recente aqui, da área só dos professores, teve essa escuta aí de alguns colegas, ou até passou por isso, né? De questões que estavam com a redação muito grande, estavam muito cansados, alguns fizeram prova tanto amanhã quanto à tarde, e aí acabou que perderam questões dessas que está fácil o entendimento, mas que a redação estava tão confusa que o cansaço acabou atrapalhando. Né? Então é bom já ir observando ali o tema de cada questão, à medida que pega a prova, e você também já vai anotando, ó, isso aqui se trata de qual conteúdo. Perceba de qual tema, né? E não tem falando claramente do desenvolvimento infantil aqui no enunciado da questão, né? Mas ela perguntou, ela quer saber como as escolas devem prezar por ambientes, né? Como deve ser o ambiente ou a falta desse ambiente, como que ele auxilia na socialização e na construção do saber. Então, vocês de fato já responderam a questão certa, né? É uma instituição que não tem uma estrutura, nenhuma organização legal, não vai conseguir promover o acolhimento do aluno e, portanto, não contribuirá para o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças, tendo esse desenvolvimento aí social também cognitivo. Letra A, uma instituição em que a organização é extremamente estruturada dispensa a formação continuada? Jamais, tá, gente? Não, a gente não tem que pensar nessa ideia da dispensa, pelo contrário, enquanto educadores, nós nunca vamos parar de estudar, né? Não tem como, a gente precisa, por mais que a estrutura seja magnífica, eu sempre vou precisar de uma capacitação, de uma educação continuada, né? Uma orientação. Letra B, uma instituição sem organização permite que os professores aflorem sua sensibilidade. Pelo contrário, né, gente? Se numa organizada a gente já fica com a sensibilidade aflorada, imagina numa sem organização, a gente vai pirar. Tem como, não tem cristão que suporte, né? Então, assim, pensa nisso aí que eu falei, né? Não tem condição de uma instituição sem organização ajudar na acessibilidade, nesse contato, né? Da gente perceber esse desenvolvimento infantil. De forma alguma, a gente também é ser humano, falho no processo.
Letra D, uma instituição que não tem organização dos espaços educativos promove reflexão no processo, também não, né? Ela não, a mesma coisa da B, ela não tem como promover um processo de ensino-aprendizagem, processo de planejamento. E letra E, uma instituição deve pensar sobre o ambiente educativo inserido na educação. Até aí está tudo bem, porém essa reflexão não deve considerar a perspectiva das crianças, isso está errado, tá? A gente já que ele se trata de um sujeito ativo, dotado de direitos, ele também, lógico, tem que ser considerado na sua perspectiva, na sua ótica, né? Não é à toa que as atividades desenvolvidas é observado e trabalhado de acordo com o que a criança, como que a criança se percebe no mundo. Então, não está certa por isso, certo? Vamos para a terceira. Então, a primeira, letra B. Segunda, letra C, tá? Terceira, mais uma com redação extensa. A aprendizagem e o desenvolvimento intelectual na idade escolar contemplam pressupostos que envolvem o desenvolvimento e a aprendizagem. No entanto, ao estar de frente a duas crianças que estão realizando tarefas coletivas guiadas por adultos, será que o desenvolvimento mental de ambas as crianças pode ser considerado equivalente? Tá? Ou seja, está perguntando o desenvolvimento mental cognitivo, não está falando claro aqui de qual é o conteúdo, né? Mas desenvolvimento infantil no aspecto cognitivo, ele pode ser considerado equivalente? Até que ponto? É equivalente? É igual? É diferente? Como? Vamos lá, né? Letra A. Ambas as crianças são radicalmente diferentes. O que uma criança realiza com o auxílio de um adulto é denominado zona de desenvolvimento potencial. Letra B. Ambas as crianças são diversamente diferentes e o método utilizado como uma delas define seu processo de desenvolvimento. Letra C. Ambas as crianças são radicalmente iguais e o processo de maturação produzido está correspondente ao seu desenvolvimento. Letra D. Ambas as crianças são radicalmente iguais, sendo que o desenvolvimento potencial de ambas determinará seu futuro e a dinâmica de seu desenvolvimento. E letra E. Ambas as crianças são radicalmente diferentes, pois o desenvolvimento infantil é igual a duas figuras geométricas em que uma está sobre a outra. Que questãozinha, hein? Vocês anotaram o quê, gente? Primeiro, ela tem uma redação muito parecida em quase todas as alternativas. Então, é importante a gente definir se a gente considera ela radicalmente diferente, igual ou diversamente diferente. Mas quem? Ju, foi letra A, Tati também. Fique não, mulher. Fique entre duas, não. Fique em uma só. Essa ela é bem complexa. Eu achei essa questão assim, difícil. Por isso que eu volto a falar, tá, gente? Talvez porque também estamos cansados, né? Quando tiver questões assim com redação maior, tenta identificar no enunciado, né? A que tema vocês viram no edital, já que de uma certa forma a proposta também de estarmos aqui, a gente tentar ao menos isso, né? Identificar o tema para facilitar aí a nossa interpretação. Você identifique o tema e vai para essas, né? Que estão com a redação grande, se você tiver com a memória um pouco melhor, logo no início da prova. Certo? Então, é a letra A, tá? Ambas as crianças são radicalmente diferentes. Mas vamos lá. Eu já mataria aqui. Se falasse que as crianças são radicalmente iguais, a gente já poderia eliminar, né? Já para a gente não ficar estressado com essas alternativas na prova. Então, a gente já eliminaria aqui C e D. Aí a gente fica com A, B e E. A, ambas as crianças são radicalmente diferentes do gabarito, né? Da banca. O que uma criança realiza com auxílio de um adulto é denominado de zona de desenvolvimento potencial ou crescimento, né, o desenvolvimento proximal, como bem colocou a colega aí.
né? Uma zona de assimilação do processo de aquisição, né, do conhecimento. Letra B, ambas as crianças são diversamente diferentes e o método utilizado com uma delas define seu processo de desenvolvimento. Mas aqui está perguntando se é equivalente, né? Esse método que está sendo usado, ele vai ser equiparado para as duas crianças. E no caso aqui, ele já está se referindo a uma delas, né? Dizendo que vai ser o método utilizado em uma e a outra. Como é que vai ficar, né? Usando o exemplo do enunciado. Então, não está certa por isso, certo? Confusa, mas já não está certa. C e D a gente já viu que não ia dar certo de forma alguma, porque coloca nossas crianças como radicalmente iguais. Nós somos seres sociais diferentes, né? Com dimensões diferentes. Então, não são. Só por isso a gente já tirava, já eliminaria. E a letra E. Ambas as crianças são radicalmente diferentes. Mas a explicação, pois o desenvolvimento infantil é igual a duas figuras geométricas em que uma está sobre a outra. Aí ele compara a uma situação inanimada de lógica, né, em que as duas figuras deveriam estar uma dependente da outra. Uma está sobre a outra, como se ele falasse assim, ó, uma vai ser dependente da outra. As duas figuras, para aprender, para poder desenvolver ali a sua função de lógica, é dependente da outra. As crianças, para desenvolver a sua função cognitiva, é dependente uma da outra? Também não. Ele quis fazer um paralelo dentro de uma alternativa que também não tem lógica nenhuma. Eu mesmo não gostei de nada dessa alternativa aí. Né? Ô, professora, isso aí é um pouquinho complicado. Existe duas zonas. Existe a zona de desenvolvimento proximal, que é a que eu tinha falado anteriormente, que é aquela que a gente adquire o conhecimento e está naquela fase de amadurecimento desse conhecimento, e essa zona de desenvolvimento potencial já é diferente. É a zona de desenvolvimento em que a criança precisa de um auxílio para realizar alguma tarefa. Então, a gente tem que ter atenção a isso aí, que pode cair na prova e a gente pode ficar em dúvida. Eu mesmo ia marcar essa, depois fiquei em dúvida, porque a potencial você precisa de um auxílio, entendeu? E a proximal é um conhecimento que você está adquirindo para você ser capaz, entendeu? Quem vai realizar é você não vai precisar do outro para realizar. E a potencial, não, a gente tem que estudar isso aí, eu mesmo. Tem um tempo que eu não estudo isso aí para poder diferenciar. Pronto. Bom, bem pertinente. Eu mesmo também não lembrava dessa questão, mas a gente pode associar, pelo pouco que você falou, e a gente pode associar da seguinte forma. A zona de desenvolvimento proximal, ela faz uma correlação com a autonomia da criança, a própria autonomia que ela tem de aprender, certo? E a zona de desenvolvimento, então, potencial é a capacidade que ela tem de adquirir esse conhecimento com auxílio, né? A partir daí a gente consegue, então, essa diferenciação. Então, se for o caso aí, gente, a gente reforça esse conceito no grupo, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem que estar sempre atualizando, tem coisas que eu também vi lá na minha formação básica, na licenciatura, então também precisa atualizar. Mas a diferença básica, né, em termos, inclusive, um é associado a Piaget e outro a Vygotsky, né, se eu não me engano, eu estou equivocada. Mas a diferença base é essa. Ai, que bom, Josélia, eu fico feliz. Tá, gente? Então, ó, de qualquer forma, eu sugiro que vocês leiam aquele material que eu mandei no grupo. É uma cartilhazinha, né, do governo, falando sobre as fases do desenvolvimento infantil, tem apontamentos sobre os teóricos. Eu achei ela bem didática, né? Não é um pouquinho grande, mas a linguagem eu gostei também. Não é uma linguagem ruim, não. No momento que você estiver no transporte aí, na vida, antes de responder questões desse tipo, talvez ela pode potencializar e, com certeza, sem dúvida, vai ser muito melhor do que ficar só presa nesse material de hoje, tá? Vocês sabem que eu sou bem sincera com vocês, né? Vocês estão percebendo que quando eu falo assim, ó, gente, esse conteúdo aqui a gente domina, vamos lá. Então, na legislação, por exemplo, as noções gerais a gente está aprofundada. Eu fui a fundo com vocês. Já nesses professora, contextos... Oi, Dri. essa cartilhinha que a professora está falando, tá nesse grupo ou no Eu outro mandei, grupo? eu mandei nesse grupo nosso, só nesse. Eu não botei no outro grupo, não. Tá bom. Tá Botei bom. só no nosso. Tem uma cartilhinha, botei junto com esse material de hoje. E aí,
como eu estava falando, então tem coisas, tem conteúdos, né? Que a proposta de você estar aqui comigo é ter uma noção geral para ir atrás, porque não dá para a gente contemplar, infelizmente. Então, não fique hoje preso, né? Se quiser dar uma aprofundada aí nas teorias, tendências pedagógicas, né? Nas teóricos da educação, para potencializar isso que vocês já trazem, vai ser muito significativo. E se for necessário, a gente pode estar falando disso em outro momento, certo? Vamos lá, então, para qual questão agora? 4. Então, a questão 3, né? Letra A. Questão 4. Vamos lá, vou ler para vocês. Essa aqui já foi um pouco mais objetiva, ó, mas perceba que ela tem umas coisinhas aqui a acertar. Jean Piaget, em seus estudos, apresentou etapas que marcam o desenvolvimento cognitivo. São elas, letra A. Esquema, aprendizagem significativa, acomodação, equilibração por condicionamento. B. Atividade reflexa, desenvolvimento da linguagem falada, desenvolvimento afetivo e desenvolvimento intelectual. C. Estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, estágio pré-operatório, 2 a 7 anos, estágio operatório concreto, 6 a 11 anos, e estágio operatório formal, adolescência. Letra D. Recém-nascido, infância, adolescência, adulto, velhice. E letra E. Período motor, período operatório, período formal. Aqui eu tenho uma coisinha já para falar para vocês. Letra C. Mais alguém? Fico feliz, José, que você está contente. Vamos lá, gente. Mais quem? Essa tá muito fácil, né? Essa tá boa. De fato. Oi, boa noite. Tudo bom, Maria? Então, questão 4, gente. De fato, letra C, tá? Só que aqui a gente tem que ter um cuidado. E isso, Professora, aí tem uma coisinha nessa letra C aí, né? tem uma coisinha nessa letra C aqui. Apesar de a banca ter dado como certo, tá? A gente tá seguindo, eu coloquei. Mas eu particularmente fico preocupada com essa banca OCP quando ela deixa a questão muito óbvia também, tá? Por quê? Porque ela colocou aí o estágio operatório concreto de 6 a 11 anos. E a gente viu que, na verdade, tem outra idade, né? Não é de Exatamente. Então, assim, ela deu como certa, mas eu fiz questão de colocar para a gente poder lembrar que, de fato, as fases, quando ela se refere à educação, ele coloca, de fato, essas etapas, né? Então, não são as outras etapas. Porém, contudo, todavia, a gente tem que ter cuidado com essas mudanças aí que a banca faz, que pode ser que ela esteja querendo provocar também uma reflexão na gente. Então, aí cabia recurso. Ainda, Lívia. Não. trabalho. Quem é que quer falar alguma coisa? Não seria de 7 a 11 anos? Exatamente. Sim. É isso que eu estou falando. De 7 a 11 anos e o estágio operatório formal a partir de 11 anos, né? Não a adolescência, que a adolescência, inclusive, o ECA propõe a partir de 12, tá? Então, assim, eu trouxe, na verdade, só para nível de conhecimento mesmo, para a gente perceber que a banca pode ter erros, né? Tanto de digitação, tanto de intencionalidade mesmo de confundir a gente, apesar que aí ela deu como certa a questão C, né? Que é os estágios das etapas de Ô, desenvolvimento. professora, e Oi, se a gente for analisar as outras alternativas, também não estaria certo. Então, a mais provável, no caso aí, seria a C mesmo, porque as outras não estariam certas. E é por isso que ela passou, porque acredito que quem fez, no caso, a prova, né, referente a essa questão aqui, todo mundo chutou letra C, ela já tinha dado como letra C e aí ninguém quis perder, né? Mas, na verdade, é uma questão que cabe recurso, que ela está totalmente errada, né? Então, pode acontecer só para a gente também ficar atento com essas situações aqui na nossa prova. Fala, Lê, pode falar. No caso, essa questão aí foi mais por aproximação, né?
A que chegou mais próximo, aí seria a correta. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Mas enfim, né? Então, letra C, tá? 5. Vamos lá para 5. Deixa eu botar aqui. A respeito dos objetivos do domínio cognitivo, é correto afirmar. Letra A. Envolve, entre outros, conhecimento factual e conceitual. Letra B. Podem ser classificados em receptividade, valorização e organização. Letra C. Abarcam a categoria denominada manipulação. Letra D. Envolve o desenvolvimento de novas ações para manipular objetos. E letra E. Se apresentam em níveis do mais simples ao mais complexo, como da análise para a compreensão. E aí? Mais alguém? Mais. Mais alguém, gente? Letra E, Letícia. Essa é bem confusa, né? Na dúvida, se é A e E. Exatamente. Ela é a banca fala isso na gente. Mas vamos lá. A resposta, o gabarito que ela deu, é isso mesmo. Letra A, tá? Então, envolve, entre outros, o domínio factual ou de fato, né? E conceitual. Gente, só para poder fazer uma relação aqui também simples, tá? Quando a gente fala de domínio cognitivo, então a gente está falando de situações baseadas no processo racional. Então, apreensão de conhecimentos, capacidade de eu determinar conceitos, fatos baseados na realidade, certo? Quando eu falo de conhecimento cognitivo, eu estou falando de razão. Então, volta muito essa questão biológica, né? Inclusive, o próprio Piaget trabalhou em cima disso. Eu preciso entender como a criança assimila a razão da sua realidade. A razão de ser, a razão de adquirir conhecimento científico, certo? Diga, Carlinha. Quer falar agora ou depois? Vou seguir, tá? Então, o que acontece? A letra A, ela responde de forma, né, bem prontamente essa questão do domínio cognitivo. Letra B, podem ser classificados em receptividade, valorização e organização. Então, em nenhum momento a gente vê falar, né, dessas questões, ainda que isso se faz importante, mas ela não é assim, a predominância, né, da questão da razão. Letra C, abarca uma categoria denominada manipulação. Manipulação de quê? Manipulação de dados, manipulação científica. Então, na verdade, a questão aqui ficou incompleta. Se ela estivesse relacionando a categoria de manipulação à absorção de conhecimentos, manipulação à absorção de algo real, concreto, poderia até ser, né? Mas ela só falou denominada manipulação, então ficou algo muito vago, não é? Letra D, envolve o desenvolvimento de novas ações para manipular objetos. Desenvolvimento cognitivo não é só objetos, né, gente? Razão. Então, a gente tem que absorção de conhecimento do mundo ao seu redor. E a letra E, quando a gente fala que se apresenta em mais simples a mais complexo, até aqui está tranquilo, né? Mas a como da análise da compreensão, ou seja, essa questão de exemplificar, né? Ficou parecendo que é só o domínio
o domínio cognitivo está relacionado só à compreensão da realidade. Na verdade, é a absorção da compreensão da realidade mais o conhecimento técnico, científico explícito, certo? Então, ela também não fica clara, ela não responde ao domínio cognitivo, porque a compreensão se trata muito, inclusive, do processo da educação social, digamos assim, né? Acesso à informação. Então, a informação chegou, será que eu vou absorver? Mas não é só isso. O domínio cognitivo não é só eu ter acesso à informação ou mesmo compreendê-la, mas eu realmente imprimi-la, impregná-la, né? Tornar-se memória na minha consciência ou até mesmo inconsciência, certo? Então, a 5 é a letra A. Podemos seguir? A Carla falou que queria, levantou a mão, mas não falou, não entendi. Estou perdido. Mas vamos lá. Podemos seguir, meu povo? Vamos seguir, né? Que a hora já está até avançada. Ô, gente, eu falo que eu tento ser um pouco mais breve, mas eu também não consigo, não. Não sei o que acontece, não. É caso de rir ou de chorar, não sei. E hoje ainda coloquei mais questões para vocês. Vamos lá. O processo de aprendizagem é algo fundamental na vida do homem. Todo indivíduo aprende, e por meio da aprendizagem que lhe é proporcionada, passa a desenvolver comportamentos pertinentes à sua sobrevivência. Sabe-se que a aprendizagem está para além dos muros da escola, pois as instituições educacionais apenas garantem a continuidade desse processo que é feito coletivamente. Logo, o processo de aprendizagem envolve, letra A, memória, comunicação e inteligência. Letra B, inteligência, desejo e necessidade. Letra C, concentração, memória e desejo. E letra D, criatividade, memória e necessidade. E aí, meu? Mais alguém? É de dúvida. Ai, gente, que engraçado. Então, vamos lá. De fato, tá? A letra B, inteligência, desejo e necessidade, é a questão dada como certa. Apesar de que aqui há controvérsias com relação à própria questão do desejo, né? Esse desejo de aprender, ele não tem sido muito observado nas nossas gerações, né? Essa aprendizagem, então, claro que perpassa pela vontade, mas ela não é determinante. Porém, a aprendizagem significativa aqui, quando ele fala, né, que vai além dos muros da escola, ela depende muito também, né, de outros fatores que não somente, lógico, a própria escola. Mas a escola, juntamente com essa questão, né, dos valores, da associação e do acesso a informações, para que se faça a aprendizagem ser ocorrente, ela precisa ter o mínimo de cognição, né, de inteligência, da necessidade que ela tem de aprender algo novo, né, e dessa boa vontade, desse desejo. Então, a letra A, memória, comunicação e inteligência, está muito relacionada ao ambiente, especificamente da escola, né, aquisição de conhecimentos científicos. A letra C, concentração, memória e desejo, também ainda está atrelada muito à questão da educação escolar. Não é que esteja errado, tá, gente? Mas é que o enunciado pediu, né? E deixou bem claro o processo de aprendizagem com relação a ser além do mundo da escola, envolve o quê? E a letra D, criatividade, memória e necessidade, ainda também está muito referente à questão da escola, né? Então, essa questão de trazer a necessidade como algo que vai além
do que é passado como um processo que vem da escola é o que responde à questão. Diga, meninas. Duas pessoas levantaram a mão. Não sei se vocês estão só Eu finalizando. gostaria de colocar, assim, a respeito desse desejo de aprender, relacionando com uma aprendizagem significativa, para mim, quer dizer que a criança aprende muito se ela tiver o interesse naquilo que ela está sendo ensinado para ela, né? Então, a relação seria essa, da aprendizagem significativa com o desejo de aprender, se aquilo for de interesse da criança. Então, Isso. ela vai ter essa aprendizagem significativa, né? Se ela tiver o desejo de aprender algo que está sendo ensinado. É isso mesmo, Patrícia. Perfeito. É essa colocação, né? Então, apesar da controvérsia que há com o desejo, né? Mas a resposta é exatamente essa aí. Então, como é algo também que vai além do mundo da escola, quer dizer que ela pode aprender em qualquer lugar, né? Desde que ela tenha vontade e que ela tenha acesso a isso. Então, aí não tem erro mesmo, né? Eu não gostei muito dessa questão, não, tá, gente? Eu, particularmente, essa banca também vou te falar, viu? Estou com vocês, estou no mesmo processo, no mesmo bar. Será que eu falo assim, misericórdia, Senhor? Já que a gente vai parar, né? Mas percebam que as entrelinhas, né? Os conteúdos que estão pontuais, que veio aí desde o começo, né? Quando a gente fala educação e sociedade, aí a gente vem falando das tecnologias, que na verdade eu não falei ainda, mas eu falo enquanto item do edital. Cidadania, né? Essa relação da parceria escola e família, que a gente viu, todos esses contextos que está vindo de forma muito pontual. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Pelo perfil da banca, ele não vai ser cobrado, exatamente, ele não vai ser cobrado de forma a estar explícita nos enunciados. Vai ser cobrado nas entrelinhas, de forma subjetiva e talvez correlacionando até com as legislações que eles estão exigindo, né? Incluindo aí que a gente também vai ver ainda a legislação voltada aos direitos humanos, né? Legislação da inclusão, da igualdade racial, além do social, né? Então, assim, é complicado. Outra coisa, a colega colocou aqui, eu falei na aula de ontem, né, Simária, tem questões que te levam a pensar na experiência própria, é pertinente, mas a gente também tem que ter cuidado para não responder questões baseadas na experiência, porque as bancas, não só o Instituto CP, né, a gente cai muito, a gente peca muito por isso. Elas querem aquilo que é ideal. Então, se tratando ainda de uma política, né, ou de uma observância de um erro, por exemplo, de uma legislação, né, de uma ação governamental, eles nunca que vão reconhecer isso. Então, a ideia, ontem mesmo a gente viu, né, a questão de transferir a responsabilidade para o professor enquanto a disciplina. Está muito versado nas questões, né? Sabemos que a indisciplina, ou, aliás, a disciplina ou a falta dela, né, que seria a indisciplina, não é uma atribuição do professor. Não deve cair nas costas do professor ou do educador essa situação. Mas acaba que as questões elas vêm trabalhando, né? Como, por exemplo, falta de material, falta de motivação. Sempre vai ter um culpado, e o culpado nunca vai ser, claro, né? O nosso governo ou a lei. Então, a gente tem que estar também atento a isso na hora da questão, né? Não deixar o nervosismo passar por cima e pensar que elas estão buscando ali que a gente encontre uma resposta no mundo imaginário, né? No caso, no sentido do mundo ideal, no mundo, né, teórico, né? Isso eu também estou aprendendo com vocês, né? Mas ao longo das batidas da vida, dos processos que eu venho vencendo, concursos, a gente vai pegando esses macetes. Questão 7, gente, para a gente finalizar essa maratona de hoje. Hoje também eu já botei mais duas aí, né? No costume para vocês. Justamente porque eu não achei questões explicitamente do conteúdo, exceto aquela de Piaget, todas estão de forma subliminar, né? Aí nas entrelinhas. Então, por isso que eu botei mais, para a gente poder pensar. Questão 7 diz o seguinte: o pensamento lógico na criança se desenvolve em conformidade com o estágio de desenvolvimento no qual ela se encontra. Para que isso ocorra,
Deve-se considerar que ela está imersa em um mundo de notações lógicos matemáticas desde o momento em que ela chega ao mundo. Considerando o exposto, como ocorre o desenvolvimento do pensamento lógico na criança, aqui é a mesma coisa, está perguntando sobre o pensamento, né, o desenvolvimento cognitivo, certo? Letra A. A criança desenvolve o pensamento lógico a partir do momento que ingressa na educação infantil. Letra B. A criança desenvolve o pensamento lógico por meio de tarefas individualizadas oferecidas a ela pelo professor. Letra C. A criança desenvolve o pensamento lógico a partir de suas observações realizadas em sala de aula junto ao professor. E letra D. A criança desenvolve o pensamento lógico desde o momento em que ela chega ao mundo, pois ela vive em diferentes representações de contextos numéricos e quantitativos. E aí? É quase que unânime a letra D, é? Eita, que eu vou ver esse povo tudo naquela lista, gente, com a graça do Pai. Hei de ver vocês nessa lista. De fato, gente, tá? Então, a criança desenvolve o pensamento lógico desde o momento em que ela chega ao mundo. Isso é dito, inclusive, no enunciado, né? Pois ela vive em diferentes representações de contextos numéricos e quantitativos. Então, se está falando da linguagem, né, em códigos da linguagem matemática, está falando principalmente da segunda fase ali, tá? A nossa, como é que fala? Pré-operatória, né? Em que ela começa a ter significados realistas e começa a se sentir autônoma. Né? Então, o desenvolvimento lógico acontece da mesma forma, quando ela começa a ter contato com as diferentes representações dessa codificação. Tranquilo essa aqui, né? Letra A. A criança desenvolve o pensamento lógico a partir do momento que ela ingressa na educação infantil. Gente, se a própria questão está dizendo que ela consegue desenvolver o pensamento desde quando ela nasce, por que que eu vou colocar essa? Sem sentido, né? Eu já cortava. Letra B. A criança desenvolve o pensamento lógico por meio de tarefas individualizadas oferecidas a ela pelo professor. De forma alguma. Não é nada individual e não necessariamente ela precisa o tempo todo também estar dependente de alguém para isso. Claro que é importante, mas não é imprescindível. Ela pode aprender linguagem matemática também sozinha, né? A criança desenvolve o pensamento lógico a partir de suas observações realizadas em sala de aula junto com o professor. Necas, não, não. Tá? Então, muito tranquila essa questão também, muito lógica, muito assertiva. Vai no gabarito de vocês, anotem direitinho, vamos tentar revisar. Tony, se for possível, você falar mais um pouco em áudio, ficar à vontade se quiser também, né? Sobre essa diferenciação que trouxe, as contribuições que você trouxe. Te agradeço muito, né? De qualquer forma, dentro das minhas possibilidades, não hoje, vou tentar fazer isso para vocês, nem que seja lá, né? Mais algum material referente, tá, gente? Espero que tenha sido bastante contributiva para aqueles que ainda estão com dificuldade, como eu falei inicialmente, não fiquem restritas. Muito obrigada, Tati. Não fiquem restritas só a esse material, né? Nesse caso aqui, eu estou no mesmo processo que vocês, no mesmo barco, aprendendo junto com vocês, tá? Mas a gente pode avançar aí ao conhecer um pouquinho, né, dos teóricos, conhecer um pouquinho das tendências, e aí a gente vai vencer, certo? Amanhã vamos dar uma descansada, estude outra área do conhecimento, não esqueça do português, do raciocínio lógico, e até quinta, fé em Deus. Tá bem? Tchau, gente, fiquem com Deus. Tchau, amor, e fica com Deus. Até quinta, se Deus quiser.